Amém. Amém. Gente, obrigado pelo convite. Meu nome é Alessandro. Para aqueles que caíram de paraquedas aqui, meu nome é Alessandro. Eu tenho 29 anos. Eu sou casado com a Bruna Vilas Boas. A gente tem 2 filhas. Uma é a Maria Luísa, de 5 anos. E a outra é a Ana Júlia, de 12 anos. Faz a conta aí. E eu queria só que a gente pudesse honrar com uma salva de palmas os meus amigos aqui, ministros. Amém. Eu sou pastor da Igreja One. Quem já ouviu falar da Igreja One? Que legal. Então, eu plantei a nossa primeira igreja em São Paulo. Depois eu me mudei para a cidade do Rio de Janeiro, plantei a nossa segunda igreja lá e também plantei a terceira igreja em Juiz de Fora. Agora, o Gabriel, quem conhece o Cantarino? Gabriel Cantarino. O Canta, mais uma equipe da nossa igreja, está plantando uma igreja nossa, e o nosso sonho também é ter uma espécie de lugar para treinar missionários para as nações, em Imperatriz, Maranhão. Amém. Lá no Imperatriz, Maranhão. E agora eu e minha esposa, a gente está morando em Londres, na Inglaterra. E a gente está plantando também uma igreja em Londres de fala inglesa para ingleses. Então, orem pela gente. Tem sido um desafio bem novo na nossa vida. Amém? Vocês estão felizes? Vocês aguentam mais uns minutos ainda? Amém? Amém. Gente, desculpa, eu estou um pouco rouco porque eu cheguei de viagem e aí eu peguei uma faringite, eu acho que é o nome. Então, se dá umas falhadas aí, vocês aguentam. Aleluia! Gente, antes da gente continuar, eu queria só falar de alguns livros que eu escrevi. Inclusive, a gente tem lançamento novo essa semana de um livro... na verdade, são 3 livros. Obrigado. Vocês estão felizes, gente? Amém. Ô, gente, você sabe que você está ficando velho quando você tem que usar óculos e não é mais cabeludo, né? Amém? Quem me segue desde que eu era cabeludo? Fiel você, hein? Raiz. Amém. Mas, gente, outra coisa, rapidinho. Lá em algum lugar dessa igreja, a gente está com a nossa lojinha. E lá tem camiseta também, tá bom? Muita gente fica me mandando mensagem e tal, atrás das camisetas Peregrino, aquela que tem um barco atrás e tudo mais. Lá atrás tem, eu acho que tá tipo... É lá atrás, né? Mas eu acho que tá tipo para acabar. Então... É sério, não é papinho de vendedor, não. Mas se sair durante o culto para comprar, morre. É uma história que eu ouvi, não sei se é verdade. Brincadeira, gente. Fuxico Gospel, se controla. Amém. Amém. Mas eu queria falar dos livros com vocês, pode ser? A gente pode gastar 5 minutos falando disso? Eu sou terrível de vender produto. Então, vocês têm que ser misericordiosos e comprar mesmo assim. Tem gente que não gosta, né, dessas coisas. Tá bom, amém. Vamos lá. Gente, eu queria saber se tem alguém aqui que já leu esse livro, Quem é Jesus? Tem alguém? Nossa, gente, vocês gostam de mim mesmo, hein? Gente, esse aqui é o primeiro livro que eu escrevi, eu não lembro exatamente o ano, se foi 18, acho que foi 18. Esse livro, ele fala basicamente da mensagem por trás de quem é Jesus, de Quero Conhecer Jesus. Então, esse livro, ele tem o testemunho da canção, mas não só o testemunho da canção, mas ele tem, basicamente esse livro qual é o meu chamado, para que eu nasci, como descobrir o meu propósito. Esse livro ele vai te levar para um lugar de descobrimento do Senhor, de fascinação pela sua presença, fascinação por quem Ele é e tudo mais. E eu recebi muitos e muitos e muitos testemunhos já desse livro. Pessoas lendo o livro, sendo batizadas com línguas no Espírito Santo,
inclusive testemunhos muito raiz, assim, de gente caindo no ônibus e tudo mais. É sério, não é exagero não. Eu sou muito ruim de contar história, eu queria receber o dom do Brunão. Você sabe quem é o Brunão? Amém. Então, o Brunão, ele tem o dom da história, mas amém. O segundo livro, gente, tá faltando, vocês estão felizes mesmo? Eu vou falar do meu livro, vocês fingem que gostam, tá bom? Gente, esse é meu segundo livro, Jesus, um pai de família. E esse livro, ele fala sobre, basicamente, começa a introduzir o assunto vida comunitária. Então, eu amo o Senhor, mas eu preciso amar a igreja também. Então, esse livro, ele fala muito sobre João 17, 21, para que todos sejam um. O desejo do coração de Deus em ter uma família. Esse livro é muito precioso, como diz meu amigo Michel Duque, se avivamento é o que queremos, igreja e família é o odre para recebermos isso. Amém? Então tem esses dois livros. Esses dois livros, eles têm uma linguagem bem fácil, ele é bem aplicável, você não precisa ser incrível para ler. Na verdade, nenhum dos meus livros precisa ser incrível para ler. Amém? Agora, vocês estão felizes mesmo? No último ano e meio, quase 2 anos, eu tenho trabalhado em escrever um box chamado Andando com Deus. A nossa igreja, ela tem uma editora, a nossa igreja One tem uma editora chamada Editora Temélios, que Temélios significa fundamentos, vem daquele versículo em Efésios 2, a qual diz que a igreja é fundamentada, né, ela é edificada nos fundamentos apostólicos e proféticos. E aí a gente começou a conversar sobre um novo livro, alguma coisa que a gente pudesse escrever. E eu tenho 3 princípios na minha vida individual. Eu tenho 3 princípios que me protegem e que eu levo para tudo que eu faço, seja no pastoreio, seja na vida com a minha esposa, seja educando minhas filhas e tudo mais. Esses 3 princípios são fome por Deus, renovação de mente e andar em família. Essas 3 coisas, elas compilam, 3 segredos da minha vida, 3 princípios que eu carrego para dentro de mim. Só que quando eu comecei a escrever o box, eu já vou mostrar para vocês, está muito bonito. Quando eu comecei a escrever o box, eu comecei a perceber, porque isso são coisas que eu prego há 10, 12 anos, tá, gente? Isso não inventei isso do nada, vou escrever uma coisa para ganhar dinheiro, não. São 10, 12 anos já. A gente viu o fruto dessas mensagens na nossa igreja local. Assim como as canções, as mensagens também surgiram no contexto de comunidade local, amém? Quem tem igreja aqui, levanta a mão. Então o resto, todo mundo está desviado, é isso? Amém? Gente, eu queria só deixar uma coisa muito clara para você. Não existe fé cristã sem igreja, amém? Não existe isso. Então todas as coisas que eu produzo e faço, todas elas nascem de uma realidade de comunidade local, de culto caseiro, de ceia no domingo, de treta com os irmãos, aleluia, amém? Então, eu sei que muitos de vocês nos conhecem por causa das canções, mas eu queria te dizer que as canções e todas as mensagens, elas vêm desse lugar de comunidade, e isso pra gente é muito precioso. Então, essas 3 mensagens, elas compilaram esse box chamado Andando com Deus, e são 3 livretos, vocês conseguem enxergar mais ou menos? São 3 livretos pequenininhos lá dentro, de 130 páginas cada um, mais ou menos, só que a leitura é muito fácil, muito rápido de ler. Mas o que foi incrível, gente, é que durante o processo de escrita, eu comecei a perceber quantas coisas eu precisava renovar no meu coração. Quando eu comecei a escrever sobre fome por Deus, eu lembro que eu tive que dar uma pausa de uns 4 meses, porque enquanto eu comecei a escrever, eu mandei mensagem para o pessoal da editora e falei assim, cara, eu não sei se eu ainda tenho a mesma fome que eu tinha antes. Então eu fui muito reavaliado durante a escrita, eu fui muito edificado durante a escrita, mas não só isso, eu também pude colocar nessa escrita as coisas novas que eu tenho aprendido com o Senhor nos últimos 3, 4 anos. Eu pude colocar a maturidade que eu alcancei ao longo desses 10, 12 anos de pastoreio e ministério, amém? Amém, gente?
Então, de coração, se você quiser, eu estou falando, ó, isso é muito sério, tá? Sério mesmo. Se você quiser uma parada que resume o que é o One, o que é Alessandro Vilas Boas, o que eu creio, o que eu acredito, isso aqui é o mais perto que eu tenho hoje disponível. Amém? Então, se você tem se a gente te inspira por algum motivo, esse box eu acredito que é a coisa que mais pode te fazer entender o que a gente crê. E todos eles terminam em avivamento, todos eles terminam com o tema avivamento Maranata. Então, se você quer saber, inclusive, a minha visão escatológica, o que eu penso sobre o fim, também nesses livros você vai ter isso, amém? Então, lá atrás, vocês podem adquirir os livros, amém? Amém? Cadê o Simon? Vou deixar aqui. Amém, gente? Vocês estão felizes mesmo, gente? Meu Deus, são 10 horas já. 10h13, na verdade, 14. A gente vai para o aeroporto às 3 da manhã. O que significa que a gente não vai dormir. Então a gente pode ficar aqui mesmo. Brincadeira, jamais. A gente precisa descansar. Gente, mas eu queria falar com vocês um pouco sobre um coração que deseja a Deus. Vamos ver o que o Senhor vai fazer, amém? Mas uma das coisas que eu tenho percebido, e tudo que eu falar, por mais duro que soe, imagine corações, amém? Emoji de coração, emoji de beijinhos, para você não ficar ofendido comigo, tá bom? Amém ou não? Amém. Mas o Brasil, o nosso país, ele tem sido muito invadido por um evangelho da mente, né? Como assim? Basta você tomar uma decisão que você muda de vida. Basta você repetir um tanto de coisas aqui, como estratégias coach mesmo, assim. E nada contra coach, talvez tenha alguns aqui, mas o evangelho ele é superior a isso. E muitas vezes nós somos ensinados, gente, que nós somos aquilo que pensamos. Vocês estão aqui comigo? Eu preciso de vocês durante 15, 20 minutos. Talvez depois desse tempo aqui, você nem vai gostar de mim mais, mas talvez você vai me amar mais. Amém? Então, nós temos sido muito ensinados que nós somos aquilo que pensamos. Ou seja, o que você pensa é aquilo que você se torna. Então, se você quer mudar de vida, basta você ficar pensando assim, ó. Eu sou santo, sou santo, sou santo. Basta acordar de manhã e fazer um tanto de coisa que você vai ser transformado. Você está aqui comigo? Agora, será que as escrituras elas apresentam isso para a gente? Será que as escrituras apresentam esse mesmo padrão de pensamento grego? Porque quem nos ensinou que somos o que pensamos não foi as escrituras. Se você pergunta para um israelita ou para um judeu e vira para ele e diz assim, você é o que pensa? Ele vai falar assim, não. Porque essa mentalidade é uma mentalidade grega. Gente, nós temos sido muito influenciados, e eu não estou dizendo que você não tem que estudar filosofia e todas essas coisas, mas o que eu estou dizendo é que nós temos que tomar muito cuidado, que nós estamos sendo muito influenciados mais pela Grécia do que pelos ensinos judaicos cristãos, pelos ensinos das Escrituras. Um filósofo e também pastor e cristão chamado J.K. Smith, ele escreveu um livro chamado Você é Aquilo que Ama, e uma outra série também, Desejando o Reino, e alguma coisa assim. Som, estão me ouvindo? Está melhor? Está mesmo? Amém. E ele diz assim, e esse homem, não só ele, né, mas todas as escrituras, inclusive se você quiser ler um bom livro, Você é Aquilo que Ama. Ele diz que o ser humano não é aquilo que pensa, mas sim aquilo que deseja, mas sim aquilo que ama. E presta atenção, com isso eu não quero dizer a vocês que aquilo que pensamos não tem importância. Com isso eu não quero dizer para você que você tem que ser irracional, ou que você tem que ser num jeito mais coloquial, que você tem que ser burro, que você tem que ser
desapercebido das coisas, que você não tem que ter esclarecimento das coisas. Você está comigo ainda, gente? Agora, a verdade é que se pensamos que podemos alcançar algum tipo de transformação apenas através de nossas sinapses, do nosso intelecto, daquilo que sabemos, nós estamos diminuindo a obra de Deus, aquilo que eu entendo, aquilo que eu compreendo. Preste atenção, se eu digo a você o seguinte, no seu dia a dia, o que faria Jesus? Embora essa pergunta nos pareça muito pura, essa pergunta ela nos ensina apenas a imitarmos os atos de Jesus, mas não desejarmos o seu cerne, não desejarmos a sua essência. Então, se de repente nós fechamos o 3G, fechamos o Wi-Fi, Satanás está furioso, eu acho, ou é meu dedo mesmo, mas amém, gente. Se nós fechamos o Wi-Fi, quebramos todos os celulares aqui. De repente, irmão, você não vai passar mais tempo no celular, você não vai ver mais pornografia, você não vai ver mais coisas que não prestam, você vai parar de fofocar na internet, eu vou te trancar numa sala só você. Então quer dizer que agora, se eu te colocar num regime militar cristão, onde você acorda todos os dias, você ora todos os dias, você... Quer dizer que isso é poderoso o suficiente para transformar a sua vida sem que o Espírito seja necessário? E perceba, eu não estou dizendo que nós precisamos jogar fora as liturgias, eu não estou dizendo que nós precisamos jogar fora a nossa conduta, eu não estou dizendo que nós precisamos jogar fora o nosso intelecto. O que eu estou dizendo é que todas essas coisas precisam ser submetidas a algo ainda superior. Está comigo ainda? Mesmo? Amém? Mesmo? Amém. Abre comigo em Romanos 11. Romanos 11, versículo 33, deixa aí, olha aqui para mim. Estão felizes? Amém. Então, Romanos 11, versículo 33, a gente já vai ler. Mas qual que é o contexto aqui? O apóstolo Paulo vem desde Romanos 1 até Romanos 8, 9, 10. Ele vem explicando, ele explica a depravação humana, ele explica por que nós precisamos ser salvos. Ele diz que todos pecaram e carecem da graça de Deus, da glória de Deus. Aí depois lá Romanos 4, 5, 6, ele explica o novo nascimento. Romanos 7, ele nos diz quem é o velho homem. Romanos 8, ele nos diz que somos filhos. Romanos 9, ele começa a falar de eleição. Romanos 9 e 10, ele começa a falar de eleição. E finalmente ele chega no ápice do tema eleição, quando ele começa a falar de um assunto muito sério entre os judeus e os gentios. Será que Deus não tem mais nada com os judeus? Será que Deus esqueceu os judeus e agora só quer saber dos gentios? Esse era o tema de Romanos 11, amém? Agora você precisa entender o seguinte, eu não vou entrar nisso, mas você precisa entender o seguinte, que o apóstolo Paulo, fala comigo, Paulo, ou seja, não é o Alê, não é qualquer Zé ninguém aí não, é o apóstolo Paulo. Ele consegue explicar o que ele quer explicar. Afinal de contas, quando você lê Romanos 11, ou seja lá qual parte das Escrituras, e você lê de maneira atenta, e você lê de maneira sincera, irmãos, você é capaz de entender. Uma coisa que eu quero te dizer aqui é, você precisa persistir numa leitura das Escrituras diária. Leia a Bíblia sempre e toda, eu aprendi isso. Amém? Fala comigo, sempre e toda. Nós precisamos, veja bem, é muito bom YouTube, podcast, livro, todas essas coisas, eu uso muito isso, eu escuto muita coisa e leio o máximo que posso. Agora, nós não podemos, irmãos, ficar sendo discipulados pelo Google. Amém? Você precisa aprender a perseverar na leitura das Escrituras.
Deixa eu te falar uma coisa. Você não entende a Bíblia porque você lê com preguiça e pouco. Essa é a verdade. Porque a verdade, irmãos, é que se você fez uma faculdade, ou se você fez uma escola, ou seja lá o que for, você sabe ler, você sabe interpretar texto. E se você não sabe, você pode se preparar para isso. Mas mesmo assim, o auge da interpretação bíblica vem do Espírito. Amém? Então preste atenção. Você está comigo, gente? Como você sabe que se eu estou pregando aqui é uma bobeira ou não? Se hoje eu venho aqui, amanhã vem fulano, depois de amanhã vem fulano, cada um prega uma coisa. Gente, eu já estive em contextos de conferência que eu preguei que Jesus ia voltar, depois o cara pregou que Jesus já voltou. Eu não estou brincando não, é verdade. E todo mundo foi para frente no apelo nas duas mensagens. E gente, eu tenho certeza que vocês estão rindo, mas isso pode acontecer aqui. Se eu mudar o teor da mensagem agora, muitos de vocês nem vão perceber. E isso, irmãos, é muito triste. E eu quero que você escute esse jovenzinho de cara lisa te desafiando. Porque a nossa igreja brasileira é rasa. Nós somos rasos, irmãos. E nós precisamos admitir isso. Se queremos ser profundos, primeiro nós precisamos dizer, somos rasos. Sabe, irmãos, nós somos muito empolgados, nós somos muito fervorosos, as nossas igrejas estão cheias, mas nós somos rasos. Rasos, irmãos. Então o apóstolo Paulo, ele não é o Ale, ele não é o Rodrigo. O apóstolo Paulo, ele sabe o que ele está falando e ele consegue explicar o que ele está falando. Então ele gasta todo Romanos 11 aqui, explicando a tensão entre judeus e gentios. E na verdade ele resolve essa tensão. Mas sabe o que acontece com ele? Em algum momento ele se rende. Olha onde termina Romanos 11, versículo 33. Ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria de Deus, como do conhecimento. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que lhe venha ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Irmãos, preste atenção. Basicamente, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: eu falei tudo o que falei. Eu expliquei numa dissertação perfeita tudo o que expliquei. Mas no final das contas, insondável. Ou seja, como diz Jonas Madureira, a nossa fé, ela não tem que ser irracional, mas ela é suprarracional. Ela é acima da racionalidade. Isso não quer dizer que nós não precisamos exercer o nosso intelecto, porque Hebreus nos ensina que a maturidade vem quando nós exercemos as faculdades mentais, pela prática das Escrituras. Eu não tenho tempo para falar de tudo isso, é só você ler o livro. Mas, vocês estão felizes ainda? Mas, irmão, você tá aqui mesmo, né? Mas, irmãos, nós não somos transformados apenas porque pensamos. Por mais que eu admire todos os nossos irmãos psicólogos, por mais que eu admire todos os nossos irmãos coaches, por mais que eu admire todos os nossos irmãos fisioterapeutas, médicos, seja lá o que for, qualquer coisa que pode trazer transformação, e de fato, gente, eu não sou contra mesmo, não. Amém, eu não consigo falar de toda a minha vida, mas eu não sou contra. Eu conheço homens de Deus que vão na terapia e tudo mais, e continuam sendo homens de Deus, inclusive homens do nosso ministério. Agora, fala comigo, agora. Nenhuma dessas coisas promove verdadeira mudança como o Evangelho promove. Agora, presta atenção, calma, fica tranquilo. Agora, calma. Não vamos ficar tranquilo. Brincadeira. É porque eu não gosto de gerar. Bom, amém. Parece que vira uma rixa dentro da igreja.
Mas presta atenção em mim. Você não é transformado por uma série de repetições, irmãos. Olha para o espelho e fala que você é filho. E aí você sai de lá filho. Não vai. Não vai. Ó, profundidade. Nós precisamos de um fator aqui. Na verdade não é um fator, é um alguém. Nós precisamos do Espírito. Nós precisamos, sabe, se nós queremos ver a Deus, nós precisamos, em primeiro lugar, que Ele nos cure da nossa cegueira. Se nós queremos conhecer a Deus, nós precisamos, em primeiro lugar, que Ele cure a gente da nossa incapacidade de conhecê-lo. Irmãos, existe muito mais. Muito mais, irmãos. Existe uma profundidade na qual nem Paulo conseguia raspar. Existe uma profundidade que fez o profeta Isaías olhar para os céus e dizer: se fendesses os céus. As Escrituras dizem em Gênesis 2, versículo 7, que por causa do sopro de Deus nós somos feitos alma vivente. Fala comigo, alma vivente. E eu quero terminar com isso. Fala comigo, alma vivente. Essa palavra no original significa, essa palavra no original ela chama nefesh. E ela significa literalmente garganta, fome, anseio, desejo. Você está comigo, gente? Então, quando as Escrituras dizem assim, Ele te fez alma vivente, as Escrituras, na verdade, estão dizendo assim, Ele te fez garganta, Ele te fez desejo, Ele te fez fome. Isso significa que o ser humano, ele não tem desejo, ele é desejo. Perceba a sua vida ela é pautada pelos seus amores. Você diz assim, não, Ale, mas eu faço um tanto de coisa que eu não gosto. Mas a sua vida está sendo direcionada para as coisas que você ama. Mesmo que no processo você precisa fazer coisas que você não gosta. Quem está comigo? Por exemplo, você gosta de dinheiro. Então você trabalha porque você não gosta. Você não gosta de trabalhar. Mas no final das contas você gosta de dinheiro. Vamos lá, gente. Você quer ter uma namorada linda. Então, você não gosta de acordar às 5 horas da manhã no começo para malhar. Mas você malha porque você quer ficar bonitão para ter uma namorada. Então, irmãos, nós não somos... Presta atenção. Eu sei que é engraçado, mas fica comigo que eu tenho pouco tempo. Presta atenção. Então, nós não somos... A nossa vida, ela não caminha em direção àquilo que nós intelectualizamos. A nossa vida, ela caminha em direção àquilo que desejamos. Vamos lá, alguém. Você é desejo. As Escrituras dizem que você é desejo. As Escrituras não dizem que você possui. As Escrituras dizem que você é. Agora, a pergunta é, o que desejamos? O que desejamos, irmãos? Porque os homens e mulheres que não possuem o Espírito, eles só conseguem desejar coisas para eles mesmos. Sabe, irmãos, o que diz se somos seculares ou não é se você escuta samba, irmão. Não é se você escuta, seja lá o que for. Eu não estou dizendo que você sai daqui para o baile funk. A gente precisa aprender a interpretar as coisas, amém? Agora, o que diz se você é secular ou não, irmão, não é a roupa que você usa. Afinal de contas, o cachecol que você está usando não foi feito orando em línguas. O que diz que você é santo ou não é o tênis que você usa. Afinal de contas, a Nike, irmãos... Ou você acha que o terno que você usa para pregar foi feito por um homem que gastou sua vida orando para fazer o terno? Então, o que diz se somos seculares ou não, irmãos, é quem motiva os nossos desejos. Quem é o detentor dos nossos anseios?
Quem é o detentor das nossas afeições? Quem é o detentor de nossas forças? Nós trabalhamos porque precisamos de dinheiro? Sim. Afinal de contas, as fraldas dos seus filhos não vão ser pagas com oração. Mas, no final da conta, no final da sua vida, você trabalha para a glória de Deus. Você vive para a glória de Deus. Você casa para a glória de Deus. Porque todas as coisas na sua vida precisam ser lideradas e direcionadas, porque as suas afeições estão cativas a Ele. Então a minha pergunta é, quando você vai tomar uma decisão de vida, você valoriza primeiro o salário ou o que o Espírito está te direcionando? Sabe, irmãos, para nós é uma loucura mudar de bairro ou mudar de cidade para congregar. Mas quando o nosso filho passa na faculdade em São Paulo, está tudo bem. Vocês estão aqui comigo, gente? Ou seja, irmãos, nós precisamos que o Espírito refaça as nossas afeições. Não sei a palavra. Nos lave por dentro. Nós precisamos que o Espírito, ele nos transforme mais na imagem de Cristo, na semelhança de Cristo. Sabe, irmãos, você não vem na igreja porque a igreja te transforma, entre aspas, presta atenção que eu não terminei a frase ainda. Porque isso aqui que fazemos sem o fator Espírito é mera reunião. Deixa eu te falar uma coisa, o que te faz, meu irmão, não é que a gente frequenta a mesma igreja, é que nós nascemos do mesmo Espírito. Ou seja, não existe comunhão sem Espírito, Espírito Santo no caso. Não existe igreja sem o Espírito Santo. Não existe comunidade sem a presença. Irmãos, nós precisamos urgentemente do Espírito. Nós precisamos urgentemente da presença de Deus em nosso meio. Nós carecemos de visão, nós carecemos de entendimento, irmãos. Nós carecemos de verdadeira transformação, irmãos. Olha só, presta atenção. Nós estamos com as nossas igrejas cheias. Nós estamos com as nossas agendas de eventos cheias de novo. Deus nos parou durante 2 anos e nos fez repensar tudo. E na melhor oportunidade nós voltamos a fazer tudo igual. Vamos lá, irmãos. Não me tenha aqui como uma pessoa brava, como uma pessoa radical. Sabe, irmãos, eu também tenho Instagram, eu também tenho YouTube, eu também tenho igreja, eu também faço essas coisas, irmãos. Eu também tenho que pagar aluguel. Eu gosto de roupa, eu gosto de café bom. Tá tudo bem, gente. Eu não estou falando para você ser um alienígena, não. Agora, irmãos, presta atenção, o que tem moldado as nossas afeições? O que tem moldado os nossos desejos? Será que nós vamos continuar fazendo igreja fake durante 30, 40, 50 anos, fingindo que Deus está realmente fazendo alguma coisa incrível no Brasil, quando na verdade nós somos um povo raso, irmão? Se nós queremos o que é verdade, nós precisamos mostrar o que é falso. Sabe, um dia Jesus chega para esse homem com uma mão mirrada e a outra boa, e diz: o que você quer que eu faça? E esse homem, ele mostra a mão boa. Nós estamos mostrando a mão boa, irmão. Jesus não precisa curar a mão boa. Nós precisamos mostrar as nossas imperfeições. Nós precisamos tirar para fora e mostrar a nossa mão mirrada. Vamos lá, alguém. Nós precisamos dizer assim: Senhor, sabe de uma coisa? Nós estamos fazendo igreja, sabe Deus, eu plantei igreja lá em São Paulo, eu plantei igreja lá em Juiz de Fora, eu plantei igreja no Rio, mas Deus, eu não sei o que fazer, eu preciso de você. Sabe Deus, eu sou líder há 40 anos, mas eu sei que existe mais.
Sabe, Deus, eu sou crente há não sei quantos anos, mas Deus, eu preciso da sua presença. Se a sua presença, irmãos, se o próprio Moisés, a qual as escrituras dizem que não houve mais profeta em Israel como ele disse, sabe, Deus, se o Senhor não for, eu não sei fazer, eu não consigo. Como podemos aceitar a possibilidade de vivermos vida cristã sem a presença? Como podemos aceitar viver a possibilidade de fazermos igreja sem a presença? Sem que Ele esteja no nosso meio. Não, irmãos, não é normal, não é aceitável divórcio dentro das igrejas. Não, irmãos, não é aceitável. Não é julgamento isso. Isso é padrão bíblico, irmãos. Ah, mas separou, e agora o que a gente faz? A gente vai amar, a gente vai cuidar, a gente vai orar. Não precisa ir embora. Mas, irmãos, a gente precisa parar de diminuir a régua. Nós precisamos moldar as nossas vidas à Escritura e não as Escrituras à nossa vida. Sabe, irmãos, vai chegar um dia que nós vamos ser perseguidos por essas coisas. E que chegue. Porque nós não podemos mudar as Escrituras. Isso por mais radical que se soe. O que tem moldado os nossos desejos? O que tem moldado as nossas afeições, irmãos? Vamos lá, alguém. Quero terminar com uma história. Eu estava no país de Gales, há uns meses atrás. O país de Gales é um país no Reino Unido que experimentou um avivamento. E esse avivamento ele durou mais ou menos 10 meses. Ele foi liderado por um homem chamado Evan Roberts. Esse homem, vocês estão comigo? Amém. Eu quero só contextualizar vocês um pouco. Foi, acho que em 1904. Esse homem, ele basicamente fez seminário e todas essas coisas. E um dia ele teve uma visão. Ele começou a orar, na verdade, com 13 anos, para que o Espírito Santo viesse sobre a nação de Gales. Gente, aguenta mais um pouquinho, por favor. Fica atento. Amém? Ele começou a orar desde os 13 anos dele, para que o Espírito Santo descesse sobre Gales. Gales é um país bem pequenininho, gente, tipo o tamanho do Pernambuco. E, bom, quando ele tinha lá, acho que lá para os 26 anos, alguma coisa assim, o Espírito Santo literalmente caiu sobre Gales, desceu sobre Gales. De tal maneira, irmãos, quando as pessoas perguntavam para as crianças e para os adolescentes de Gales, perguntavam assim, você pode me explicar o que está acontecendo? As crianças diziam, é que Deus mudou para Gales. Irmãos, o esporte preferido do galês é rugby. Eles ficaram, durante o tempo de avivamento, eles ficaram 10 meses sem ter jogos. Sabe por quê? Porque ninguém se interessava. É como se durante 10 meses o Brasileirão fosse fechado. Só de falar isso, tem gente que arrepia. E é piada, mas é sério. É piada, mas é sério, irmãos. Imagina, durante 10 meses, nenhum brasileiro, porque foi, na época eles, vamos supor que eles tinham entre 500 a 1 milhão de habitantes em todo o país, que é um país pequeno. 100 mil pessoas foram salvas em 10 meses. Está comigo? Então, literalmente, as pessoas pararam de comprar ingresso para ir. As pessoas não queriam ir mais. Eles tinham um índice de pobreza muito grande no país. Porque eles eram todos mineiro que fala que trabalha nas minas? Vocês entenderam, né? É porque eu sou mineiro, eu fiquei assim, ué, gente. Mas é por isso que a gente é mineiro, né? Acho que é. Mas eles eram esses homens que trabalhavam
nessas minas para pegar carvão e tudo mais. Então eles passavam um dia em lugares muito profundos e escuros e inalando aquela fumaça. Então quando eles chegavam no final do dia, eles queriam aliviar aquela sequidão na garganta. Então eles iam para os pubs e eles gastavam quase o salário inteiro em cerveja. Então o índice de alcoolismo e o índice de pobreza era muito grande. Eles não conseguiam comprar geladeira, nem tinha geladeira. Eles não conseguiam comprar móveis para casa porque eles gastavam praticamente todo o salário bebendo. Quando o avivamento veio, irmãos, quando o Espírito Santo veio, eles foram convencidos do pecado deles. As crianças começaram a ser melhor educadas, pararam de apanhar. Sabe, as escolas começaram a ser renovadas, as crianças começaram a ter sapatos e roupas, porque os pais pararam de gastar dinheiro com bebida e começaram a cuidar da família. E a única oração que Evan Roberts fazia, ele é conhecido por isso, ele dizia: dobra-nos Espíritos, dobra-nos Espírito Santo, dobra-nos Espírito Santo. Irmãos, qual foi a última vez que a gente viu algo assim no Brasil? Isso é possível, irmão. Isso existe. Isso aconteceu na década de 90 nos Estados Unidos. O meu pastor, ele era vivo, ele viveu a época. Ele disse que às 3, 4 horas da manhã, as luzes da igreja apagadas, ninguém tocando, nenhum microfone ligado, centenas de pessoas caídas num lugar como esse. As pessoas não conseguiam ir embora. O culto era 8 horas da noite, dava 7 horas da manhã, já tinha gente na fila, gente. E não é para ver um show não, irmãos. E eu tive o privilégio de ir nesse país chamado Gales. E a gente estava numa reunião com missionários lá, missionários de todo o mundo. E eu liderei a adoração, tipo 15 pessoas, 20 pessoas. Então essa senhora de 93, 94 anos se levanta. O marido dela dá um tapinha nas costas dela assim e fala assim: preach, preach, tipo, prega, vai lá, prega. Ela levanta, gente, mal se segurando assim, mal se contendo. E ela diz assim: e agora, depois de 60 anos no ministério, sei lá quanto tempo, poxa, 94 anos, imagina. Depois de tantos anos no ministério, nós já enviamos pessoas para o mundo inteiro. Nós temos uma organização missionária, nós temos igrejas em todos os lugares. E agora, irmãos? E agora o que nós vamos fazer? Aí ela disse assim: eu me lembro de Pedro, à beira do barco, e o Senhor Jesus em águas profundas. E Jesus dizia para ele: Pedro, vem, vem. Ela disse assim: eu estou convencida, irmãos, do que nada do que fizemos é para que façamos algo, mas é para que pouco a pouco nós possamos deixar o barco e ir para as águas ainda mais profundas. Gente, ela disse, eu nunca vou esquecer esse dia, velho. Foi muito forte, velho. Ela disse assim: o propósito da jornada é conhecê-lo. O propósito da jornada é vê-lo ainda mais. Aí depois que acabou a reunião, eu tinha chorado pra caramba, meu Deus, muito forte. A gente foi conversar com ela. Aí a gente, e aí, o que a senhora faz na organização? Ela disse assim: eu oro. Aí eu acho que foi o nosso amigo, sei lá, perguntou: você sabe da história de Evan Roberts? Ela falou assim: ô meu filho, eu me lembro. Mano, foi pesado. Oi meu filho, eu me lembro. Eu era uma criança para adolescência. E eu me lembro de jovens andando por todo o nosso país pregando, anunciando o evangelho para todos os cantos. Eu me lembro, eles usavam como se fosse uma fotinha, honrando o ministério do Evan Roberts. Eu me lembro daqueles dias. Gente, ela tinha acabado de sair de uma reunião de oração, ela estava em uma reunião de oração e ela estava indo para outra, 11 horas da noite. Por causa do fuso horário, ela tem reuniões de oração com missionários ao redor do mundo. Sabe qual é o nome dela? Eu também não sei.
Sabe qual é o Instagram dela, irmãos? Não tem. Sabe qual é o CD dela? O livro. Sabe quantas pessoas tinham na reunião dela? 15. Mas ela olhou para a gente e disse: eu quero que ele faça de novo. Quero que ele faça de novo. Meus amigos, existe mais. Feche seus olhos comigo. Espírito Santo, nós te amamos. Nós honramos o seu nome. Nós honramos a sua igreja. Nós honramos aquilo que o Senhor quer fazer. Mas nós também queremos nos posicionar. Nós queremos nos posicionar com diligência naquilo que o Senhor quer fazer. Como lemos há pouco lá no quarto, nós sabemos que tudo é por causa da sua vontade, mas nós queremos viver como se dependesse de nós. Nós queremos nos posicionar, Espírito de Deus. Eu oro para que agora mesmo caia sobre esse lugar um temor, uma paixão, lágrimas, lágrimas, lágrimas. Que de uma maneira muito simples, essas pessoas nunca mais esqueçam. Sopra. Se você realmente sente uma espécie de convocação do Espírito nessa noite, eu queria que você ficasse de pé, mas só se você realmente está sentindo alguma coisa diferente, se você sentir uma direção do Espírito, fique de pé no seu lugar. Talvez você esteja aqui e você nem é convicto da sua salvação. Você pode ficar de pé também. Espírito Santo, eu oro por esses irmãos que estão levantando, pelos irmãos em pé. Libera, Senhor, fogo. Mais, 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 Senhor, mais, Senhor, mais, Senhor, mais, 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 Senhor, mais, Senhor, mais, Senhor, mais.